E dando continuidade, pessoal, agora o professor vai falar um pouquinho sobre o que ocorreu aqui. Nesta coluna de números negativos, como na aula anterior, nós inserimos um número negativo, né? A aula trata de formatos, e nós viemos aqui, né, preenchendo em série, tal qual fizemos na primeira coluna, e notamos que o número não saiu negativo. Bom, a resposta aqui é muito tranquila, lembra bastante a questão de quando vocês trabalharam na matemática soma de números negativos. Bom, menos 1 mais menos 1 é igual a zero. Então é por isso que está dando zero na segunda célula, porque lembrem-se que para baixo aumenta de 1 em 1. Então eu tenho menos 1 mais 1 fica zero, né? Porque eu vou subtrair 1 pelo outro. E aí ele retoma o posicionamento normal. 0 mais 1 que dá 1, 1 mais 1 que dá 2. Então, olha só. Tem gente que dá uma desperta e fala, não, eu vou sacanear com o professor. Eu vou vir aqui, ó, vou colocar menos 14. Se eu fizer menos 14 e fizer o procedimento inverso, vai dar certo. Pessoal, não se engana a matemática. Reparem que eu fiz o processo inverso. Vim de baixo para cima, e o que aconteceu com os números negativos? Eles vieram somando. Isso é o motivo pelo qual você tem que levar muito a sério a matemática, né? Se para cima subtrai 1, né? Lembre-se que de 1 para baixo aumenta, de 1 para cima diminui. Então, se aqui era menos 14 mais menos 1, menos com menos, né? 2 soma de dois números negativos, eu vou acrescentar 1, então fica menos 15, tá certo. Se você quer trabalhar com número sequencial negativo, vai ter que usar um pouquinho da matemática também. Ou seja, se eu tenho menos 1 aqui, eu faço uma fórmula igual, né? Clico no menos 1 para pegar o endereço, porque lembra da aula passada? Coluna D, linha 4. O endereço de menos 1 é esse. E coloco aqui, ó, mais, e por uma questão de organização, coloca menos 1, ó. Estou somando dois números negativos. Reparem que está menos 1 mais menos 1. E o resultado será menos 2. A partir do momento que você pegar esta fórmula e puxar para baixo, agora eu não preciso mais de Ctrl, ele vai fazer a cópia de conteúdo e vai funcionar a sua sequência de número negativo. Porque ele pega o último resultado e vem somando menos 1 para baixo, colocando uma sequência de números negativos. Depois a gente vai voltar de novo e ainda vamos falar como resolver problemas advindos de situações como essa. Mas, por enquanto, deixamos aqui. Porcentagem é uma outra regra, pessoal. Eu costumo falar para vocês que eu tenho que pegar a célula em branco, já que eu sei que vai trabalhar com porcentagem, aí eu venho na caixa de ferramenta número, objeto da aula anterior, e clico aqui, ó, no botão de porcentagem primeiro com a célula em branco. Lembre-se que porcentagens são multiplicações e divisões por 1000. Então, quando eu clico aqui, bacana, a minha célula já recebeu o formato de porcentagem. O nome mudou lá. Se eu digitar o número 1, ele já coloca o porcento. Por que o professor está falando isso para vocês? Se o conteúdo já existir, ó, estou desfazendo aqui, vou colocar o número 1, ó, se o conteúdo já existir e eu clicar no porcentagem, o que acontece? Eu multiplico ele, né, por 100. Então, eu vou ficar com 100%. Tá? Então, é por isso que quando eu vou tratar de porcentagem, eu tenho que primeiro selecionar o conteúdo, colocar o formato e depois colocar o número. Ok? Fica de dica para vocês também. Então, ó, apago, seleciono o intervalo todo, clico no porcentagem, a partir de agora eu tenho 1%. Ok. Olha outra coisa interessante. Se eu vier aqui, clicar no Ctrl com a cruzinha lá, repara que tem duas cruzinhas, seguro o Ctrl e puxo, olha o que aconteceu. Mesmo processo. E ele veio somando, né? Na verdade, ele veio multiplicando, né? 100, aí veio 101, 201, 301. Tá. Pessoal, aqui eu tenho que seguir o mesmo conceito depois do formato do que eu fiz com o negativo, ó. Igual o primeiro mais 1% agora e pronto. Faço o procedimento de sequência. Isso aqui são apenas pequenos recursos, tá? Nada de absurdo. Ok? Bom, aqui eu já tinha digitado a data. É muito natural, pessoal, que se você colocar somente assim, ó, para poupar tempo, ó, 6/3, ele já vai colocar /2021, ó, entendeu?
Automático. Aí você fala, professor, mas o formato está reduzido. Não, tem um 2021 aqui também. O formato de 6 de março é um formato padrão. Você colocou só dia e mês. Ele vai colocar o mês. Agora, se você quer mudar o formato, seleciona o conteúdo, vem aqui em cima, ó, na caixa de ferramenta número e coloca data abreviada. A partir de agora, aqui é data. E olha uma coisa interessante. Se eu pegar a data, que é uma coisa comum para ele, e clicar aqui na cruzinha preta e puxar para baixo, nem preciso segurar Ctrl. Ele já vem trazendo na sequência, porque data é uma coisa que já é comum para o sistema. Observação. Às vezes se faz necessário quando você quer repetir uma coisa. Por exemplo, se eu puxar sem Ctrl, ele faz o número em sequência. Se eu usar o Ctrl aqui, olha essa coisa interessante, ó. Vou usar o Ctrl aqui. Eu vou repetir a data em todas. Então, o Ctrl nos auxilia na cópia de conteúdo, forçando a soma ou forçando a repetição. Depende de cada situação. Ok? Muito bem. Vou vir aqui e vou deixar na sequência. Outra coisa importante são casas decimais. Às vezes vocês vão precisar trabalhar com muitas casas decimais. Um exemplo claro disso são postos de combustíveis. Quando precisarmos, selecione o conteúdo que você vê que vai ser necessário. Tá? Você vê na caixa de ferramenta números e eu coloco, por exemplo, ó, separador de milhar. Dá um clique no separador de milhar. Já colocou 2 casinhas decimais. Eu venho aqui e coloco mais 2. Todo número que eu colocar aqui agora, ó, vai receber 4 casas decimais. Então, eu venho no primeiro, seguro o Ctrl e repito o processo da primeira coluna de número positivo. Né? E horas. Pessoal, muitas vezes acontece você colocar assim, ó, 0100 e apertar Enter. Ok, isso aqui é 1 hora. Eu só não coloquei o segundo. Porém, se você vier agora e colocar ele forçadamente, ele não aceita mais. Por quê? Ele entendeu que é 1 hora abreviada. Então, tem que selecionar o conteúdo, tá? E aí você tem que vir aqui na caixa de ferramenta número e tem que colocar aqui, por exemplo, hora, para que ele coloque também com um segundo. É muito importante compreender isso. E olha que coisa interessante, hora é uma coisa tão comum quanto a data. Então eu não preciso do Ctrl, a menos que eu queira repetir 1 hora em todos. Bacana? Então aqui eu tenho alguns formatos numéricos. Sempre que você precisar trabalhar com formatos numéricos, lembrem-se que eu estou falando do Excel básico. Os mais antigos, né, as pessoas que aprenderam lá no Office 2003, têm um costume muito tranquilo de clicar na célula, clicar com o botão direito e vir na opção formatar células. Realmente, esse é um recurso um pouco mais recheado. Né? Se você clicar aqui, por exemplo, eu vou abrir uma caixinha que tem de número todos os formatos possíveis e inclusive os personalizados, que nós vamos trabalhar em outro momento. Tá? Nós vamos aprendendo detalhezinhos e dicas aula por aula. Então não deixa sempre de estar assistindo as aulas, porque aqui são apenas as primeiras técnicas de formatos. Tá? Tem gente que digita o número e aí não consegue voltar o número para o padrão. Pessoal, escreveu qualquer coisa errada, quer voltar para o padrão normal? Seleciona e coloca no geral. Ok? Então aqui eu tenho a aplicação de alguns formatos numéricos muito comuns de se trabalhar. Números positivos, números negativos, porcentagem, com aquela dica que eu passei para vocês, de quero que somente acrescente o símbolo de porcentagem, então vá, selecione o conteúdo e coloque o formato primeiro e só depois você coloca o número, beleza? Se você quer que ele já fique com uma porcentagem multiplicando por 100, coloca o número e depois você pode clicar na porcentagem que vai multiplicar por 100. Datas também, pessoal, tem outros formatos interessantes de serem investigados aqui. Se você vier aqui no data completa, por exemplo, ele vai colocar dia, olha só, vou abrir a coluna para vocês enxergarem como ficou. Ó. Ele vai colocar o dia da semana, né? Vai colocar, vai colocar o dia da semana, vai colocar o mês, vai colocar o ano. Então isso aqui é muito utilizado para quando você precisa, por exemplo, de um relatório. Beleza? Galera, para formatos numéricos era isso, tá? Lembre-se sempre de dar um Ctrl Z para desfazer, tá? O seu conteúdo ou clicar na setinha lá em cima. Se voltar muito, clique no refazer. Beleza? Pacotão de dicas dentro da aula de formatos numéricos
E no próximo nós vamos estar vendo alguns cálculos, algumas resoluções simples que podem, com o tempo, somar muito para o seu conhecimento. Beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima.